Eu gostaria de falar hoje sobre ministério. Ministério. Abre em 2 Coríntios 3, 6. Segunda Coríntios 3, 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Digam, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos ficar de pé um instante. Levante as suas mãos e orem. Ore ao Senhor nessa hora. Fale com Deus. Fale com Deus nessa hora. Amém? Nós precisamos da unção de Deus. Precisamos estar ligados. Precisamos receber do Senhor essa noite. Pai Santo, em nome de Jesus, pedimos que Tu venha falar a cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa aquilo que não está de acordo com a Tua vontade, Senhor. Sabemos que muitas vezes o inimigo tenta vir com as retaliações, mas nós repreendemos toda a retaliação em nome de Jesus, toda a adversidade, Senhor, e que o Teu Espírito venha falar aos corações nessa noite. Ajuda-nos a entregar essa mensagem em nome de Jesus. Amém, Pai. Pode sentar. Ministério. Ministério. Ministério, inicialmente, irmãos, é o ofício e o trabalho dos diáconos, visto que uma das palavras que definem no grego esse substantivo ministério é diaconia. Então, todas as vezes que nós falamos de ministério, nós estamos falando inicialmente de diaconia. Agora, essa palavra, diaconia, ela serve para definir uma série de outras coisas. É bem verdade que nós temos outras palavras que falam a respeito de serviço. Mas diaconia é interessante porque diaconia ela serve tanto para expressar o serviço doméstico quanto o serviço espiritual. Às vezes as pessoas elas dizem assim: eu queria ser um diácono na igreja, eu queria ser um presbítero na igreja. Eu queria dizer que você podia ser um diácono na sua casa. Pergunta para o seu irmão: você já lavou roupa hoje? Você pode ser um diácono na sua casa. Quando você faz o serviço doméstico, quando você lava os pratos, quando você arruma a casa, quando você varre o chão, você está fazendo o serviço doméstico. Então você está sendo o quê? Um diácono. Há pessoas até que pensam, quando são solteiras, algumas moças, em casar com um homem bem rico, para ter muita gente fazendo o trabalho doméstico. Aí ela casa com um homem bem rico, mas suvina. Aí põe ela para fazer o trabalho doméstico. A verdade é, irmãos, que há um princípio, quando nós aprendemos em coisas simples, como fazer um serviço doméstico. Então, a palavra diaconia, ela mostra o serviço, o trabalho doméstico, mas ela mostra o serviço, o trabalho espiritual. O que nós precisamos então é trazer equilíbrio entre essas duas coisas. Entre o serviço doméstico ou material, que pode ser também outro tipo de serviço, e o serviço espiritual.
Algumas vezes a gente observa na palavra de Deus que há um desequilíbrio criado pela tradição dos homens, ou pelo excesso de preocupação. Jesus exemplifica o erro criado pela tradição dos homens quando ele mostra o ensinamento errado dado pelos religiosos de sua época, que liberavam os jovens de ajudar os pais em nome de uma oferta dedicada a Deus chamada Corbã. Isso está lá em Marcos 7, de 11 a 12. O jovem dizia: olha, o que você pode aproveitar de mim, meu pai e minha mãe, é Corbã ao Senhor. Eu vou agora para o templo fazer o serviço e eu não quero fazer nada em casa. Jesus disse que esse tipo de ensinamento é errado. Jesus disse que esse princípio que estava sendo ensinado por esses mestres estava fora do princípio da palavra de Deus. Então Jesus disse que esse ensinamento, ou algo parecido com ele, anula a palavra de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós temos pessoas que querem entrar no ministério e elas são casadas e a primeira coisa que elas fazem é abandonar a sua casa. A mulher, às vezes, não tem um marido crente e ela é casada há 20, 30, 40 anos e de repente ela se sente chamada para o ministério e a primeira coisa que ela diz é o seguinte: olha, faz a comida que eu vou para a igreja. E aí depois chega na igreja e diz assim: pastor, ora por mim que eu estou com problema no casamento. Mas está com problema no casamento por quê? Simplesmente por falta de sabedoria. Então nós temos que entender, irmãos, que princípios que a palavra de Deus fala, como honrar pai e mãe, como relacionamento de marido e mulher, tem que ser preservados. Às vezes as pessoas dizem assim: mas o que fica aquela palavra de Jesus quando ele disse: aquele que não amar mais a mim do que, ou aquele que não aborrecer o seu pai e sua mãe, ou aborrecer o seu trabalho? O que Jesus está dizendo, irmãos, é que quando você aborrece alguém, ou aborrece alguma situação para poder amar a Jesus, Jesus está dizendo que você vai amar menos do que você ama Jesus. Mas Jesus não está dizendo que você não vai amar Jesus. Então nós temos que entender que quando a pessoa quer entrar no ministério, ela tem que ser um exemplo. Diga para o seu irmão: você tem que ser um exemplo. Na casa, no trabalho, na rua, seja onde for. Amém? Por um outro lado, Jesus mostra também que podemos perder a bênção do serviço espiritual se fizermos a escolha errada. Você lembra que Jesus uma vez foi na casa de Marta e Maria, está lá em Lucas 10, de 40 a 42, e Jesus ensina que há um momento que temos que priorizar o serviço espiritual, porque Marta estava cozinhando, Marta estava lavando, Marta estava varrendo a casa, e Maria estava lá aos pés de Jesus, e Marta perguntou: Senhor, isso não te importa que enquanto eu estou trabalhando ela fique aí? Nem 8, nem 80. Tem uma hora que você tem que parar e louvar o nome de Deus. A pessoa diz assim: ah, pastor, ora para mim para eu ter um emprego. Aí você ora, ela dá um emprego, Deus dá um emprego para ela. Daqui a pouco, quando chega domingo, ela falta. Aí diz assim: mas por que você faltou? É porque eu estou trabalhando. Meus amados irmãos, Deus nunca vai te dar um emprego que prejudique o teu crescimento espiritual. E você nunca deve estar tão ansioso, tão preocupado com as coisas materiais que prejudique o teu crescimento espiritual. Se você quer ter um ministério, você precisa ser equilibrado, precisa ter equidade. Ministério, irmãos, é todo serviço espiritual ou material que realizamos para Deus e por causa do amor que temos a Jesus, visando o crescimento do reino de Deus. Quando eu estudo para ser alguém, eu estou estudando não só por causa das minhas ambições espirituais, materiais digo, mas porque eu quero dar o melhor para Jesus.
Quando eu estou fazendo uma casa, eu devo fazer essa casa da melhor forma possível, porque eu quero que a honra e a glória seja de Jesus. Quando eu estou fazendo um trabalho na igreja, seja carregar uma dessas caixas, ou estar ali como o João está atrás do som, trabalhando, está para a honra e glória de Jesus. Seja o que for que você faça, faça sempre para a honra e para a glória de Jesus. É por isso que às vezes eu me vejo obrigado a falar, irmãos, porque às vezes surge uma vaidade no coração, e a vaidade atrapalha a vida daquele que quer ter verdadeiramente um ministério. E ele precisa entender, quando ele é fiel no pouco, quando ele é fiel nos mínimos detalhes, Deus o coloca sobre o muito. Uma outra coisa importante é que, se você começa a ter um ministério espiritual dado por Deus, e olha que esse assunto é longo, por isso que eu não vou falar muito sobre ele, que nós ficaríamos aqui a noite toda. Você vai precisar de uma coisa chamada capacitação espiritual. Diga para o seu irmão ao seu lado, capacitação espiritual. Pergunte a ele, você sabe o que é capacitação espiritual? É muito simples. Assim como o serviço material exige capacitação, se você quer ser um administrador, você tem que estudar o quê? Administração. Se você quer ser um engenheiro, você tem que estudar o quê? Engenharia. Se você quer ser um médico, você tem que estudar o quê? Medicina. Em vez de quando aparece um pessoal aí que diz que é médico, né? Acaba no... Porque tem que estar capacitado. Tem que ter estudo, tem que ter conhecimento e tem que ter prática. Às vezes as pessoas não reconhecem quando uma pessoa se envolve no estudo e realmente ela busca a prática e o conhecimento. Eu tenho uma prima que é médica e ela era muito magrinha e um dia ela foi atender uma paciente, e ela muito magrinha, muito novinha, mas muito envolvida lá no trabalho dela. A paciente virou para ela e disse assim: eu queria a médica, não a enfermeira. E ela disse: mas eu sou a médica. Às vezes as pessoas começam a discriminar pessoas que realmente estão envolvidas, mas o importante é, se você se envolver em alguma coisa, não perca a visão. Pode ser que uma pessoa se levante contra você, pode ser que a pessoa faça um juízo de valor negativo contra você, mas se você quer ter o ministério, você precisa ficar dentro da visão, da capacitação. E a mesma coisa o ministério espiritual, o serviço espiritual. Eu estou chamando tudo, irmãos, de ministério. Só que o serviço espiritual exige de você unção, que é a capacitação espiritual. Abra sua Bíblia em Lucas 4 e veja uma coisa lá muito interessante. Lucas 4, 16 a 21.